Um ótimo dia a todos os pesquisadores, conhecedores, todos os estudantes das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar sobre uma acusação muito grave que Jesus fez a respeito de todos aqueles que conduziam o povo de Israel que vieram antes dele. Será que realmente Jesus disse essa palavra? Será que o escritor teve felicidade em escrever isso? Mas antes eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal, e compartilhe este vídeo para que demais pessoas possam também conhecer o que são as Escrituras. Roda a vinheta. Será que realmente o escritor do Evangelho de João teve felicidade ao escrever isso? Diz no seu capítulo 10, versículo 8, da seguinte maneira: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus está dando um ensinamento, e em discussão com os fariseus, ele acaba falando que ele é o bom pastor. É aquele que chega no curral e entra no curral pela porta. Explica para eles que os ladrões e os salteadores, eles não entram pela porta, eles sobem por outro caminho. Mas o bom pastor, o porteiro ouve a sua voz, abre e ele lá de fora chama as ovelhas, e as ovelhas, conhecendo ele, vai saindo. Por quê? Porque conhece a voz do bom pastor. E nesta parábola continua falando que as ovelhas seguem a sua voz porque o conhecem. Mas nessas interpretações os discípulos não entendiam ainda, os fariseus não entendiam, ninguém que estava ao redor dele entendia o que seriam essas palavras. E ele diz novamente no capítulo 10, versículos 7 e 8. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus agora, além dele se colocar como pastor, ele também se coloca como a porta das ovelhas. E nessa parábola ele diz que todos aqueles da casa de Israel que passassem por ele ia alcançar a salvação, ia ter um encontro com Deus, porque ele era a porta, ele era o bom pastor que iria conduzir e levar essas pessoas até diante de Deus. Mas ele faz uma acusação muito séria. Ele diz que todos aqueles que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Todos aqueles que tentaram conduzir o povo são ladrões e salteadores. Que ele é o único que veio com esta missão. Não vamos pegar todos que vieram antes dele. Seria muito grande a lista. Vamos ficar somente com Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés. Moisés foi aquele que, segundo a história, esteve no Egito. Do Egito, ele fugiu e teve um encontro com o Deus dos Hebreus. Ali naquela sarça, ali naquele encontro, Deus revela para ele que ele seria o libertador do povo. Ele seria o condutor, aquele que iria tirar o povo da escravidão e conduzir eles até a terra prometida. Moisés, como um bom ouvinte e aquele que entregou a sua vida ao Criador, diz as Escrituras que não se levantou profeta maior do que Moisés. Vemos a história de Moisés. Moisés era aquele que tinha o contato face a face com o seu Criador. Realizador de milagres, realizador de curas e condutor do povo. Foi aquele que, quando o povo precisou de alimento, ele deu. Quando o povo precisou de palavra, ele deu. E abriu, fez milagres diante dos olhos de muitos daqueles que ali estavam. Conduziu as ovelhas de Deus. E assim conduziu todo Israel, ensinando como agradar o Criador e como fazer a vontade do Criador. Moisés, além de ter sido um grande profeta, foi também o legislador, aquele que desceu com as suas 613 mitzvot, colocando ali uma ordem Foi aquele que mostrou que cada um pagaria pelo seu próprio pecado e ensinando como fazer a expiação desse pecado. E todo o povo ali entendendo, ali absorvendo, tinha em Moisés como aquele grande profeta. Só que Jesus faz uma acusação grave. No versículo 8, Jesus diz que todos aqueles que vieram antes dele são ladrões e são salteadores. Aí eu vos pergunto, Moisés é ladrão? Moisés é um salteador? Existe uma finalidade grande realmente para que esta palavra tenha um cunho de verdade? Todos aqueles que acreditam que as escrituras gregas são as escrituras inspiradas por Deus, que ele é um salteador, que ele foi ladrão. Aí eu vos pergunto,
As escrituras gregas não querem ali difamar as escrituras hebraicas? E o povo do passado? Será que todos aqueles homens que viveram no passado, que foram os condutores de Israel, que foram aqueles que ensinaram, será que Jesus foi feliz em dizer esta palavra? Será que Moisés não foi um caminho que levou todo o povo de Israel a ter um encontro com Deus? Será que Moisés não foi o condutor escolhido e anunciado para que o próprio Deus diz, eu te coloco como um Deus diante de Faraó? Será que Moisés foi um ladrão e salteador? Aquele que Deus deu a ordem para ele fazer sinais e prodígios como se fosse o próprio Deus. Será que ele foi um ladrão e salteador? Jesus estava certo em suas palavras? No Novo Testamento, por várias passagens, ele entra em conflito e guerra com o Velho Testamento. O Novo Testamento, ele tenta mostrar que o ser humano tem que agir de uma forma diferente, aonde mostra que Deus mudou. Será que Deus iria separar homens para ser condutor, para guiar o povo e agora serem nomeados como os ladrões e salteadores? Aí eu vos pergunto, o Evangelho de João está certo? Existe uma trama muito grande entre dizer quem está certo e quem está errado. O Novo Testamento tenta, por várias formas e lutas e guerras, destruir aquilo que o Velho Testamento fala com precisão. Não quero dizer que o Velho está certo, não quero dizer que o Novo está certo. Eu quero dizer que existe uma guerra, existe um conflito. Se algumas pessoas dizem que o Novo e o Velho Testamento é a palavra de Deus, por que existe um conflito de interesse? E eu quero novamente te fazer a pergunta. Jesus estava certo ao dizer que todos aqueles que conduziam o povo antes dele eram ladrões e salteadores. Moisés foi um ladrão e um salteador? Jesus está certo ao dizer que Moisés, um condutor do povo, aquele que Deus escolheu, aquele que fazia sinais e prodígios, de qual não houve homem na terra maior do que ele, como um profeta, pastor de Israel, era um ladrão e um salteador? Deixe o seu comentário. Se você não é assinante do canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.